É uma pergunta bem complexa, né? Mas para mim eu acho que a primeira coisa é que a aprendizagem ela deve ser voltada à pessoa. Então colocar padrões que todo mundo tem que seguir, e aí falando de aprendizagem como um todo, né? Até se a gente for para o ensino médio, até hoje é assim, na cadeirinha, e vai sentar e vai fazer, vai ser daquele jeito, eu acho que isso dificulta muito. Eu entendo que, aí falando de educação corporativa, o colaborador ele tem que ter liberdade para ser educado. Eu acho que isso para mim, essa é a revolução, porque você conseguir treinar e abrir para que ele seja de fato educado da forma que ele achar melhor. Revolcast no ar! Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Revolcast, o podcast da Revolução da Aprendizagem. Meu nome é Richard Show, sou CEO e fundador da Revo, e eu estou aqui com o... Nilson Figueiredo. Ah, é? Esse é o seu nome? Ah, não sabia. Pois é, cara. Acho que depois do episódio aqui, 40 e tantos, você ainda não tá acertando. Não, tá com medo de... Não, brincadeira. Nilson Figueiredo aqui, que é sócio, cofundador, que é diretor, que é um monte de coisa, que é amigo. Isso, eu tava esperando a palavra amigo, né? Porque a parte formal ali você sempre fala, né? Mas o amigo você sabe que me toca ali, né? E eu fico até mais feliz aqui de participar, gente. É incrível, né? Então, você é amigo todo mês que você bate meta. Aí, ó, tá vendo? Se não bater, aí dá brincadeira. Nilson, o que a gente está preparando hoje? Tem um episódio especial, não é? Temos um episódio especial, pessoal. Aliás, eu tenho que sempre falar o bom dia, boa tarde, boa noite. Mas hoje, sempre provocando, né, Richard? A gente tem uma agenda aqui de episódios e gravações, a gente fala, como é que eu trago novidades, um assunto que a gente não explorou, ou até assuntos que vocês estão trazendo, que a gente queira explorar mais. E hoje, Richard, não é diferente. A gente aqui tem escutado muito um tema que está quente, e é um tema que muitos falam que fazem, mas eu tenho minhas dúvidas. Fica no discurso, né? Fica no discurso. Então, acho que o episódio de hoje, tenho certeza que ele promete que a gente vai abrir essa caixa aí e vai falar de um tema que é o tema de... Compliance. Nossa, que tema, sabe? Você pega, já fica todo empolgado, né? Compliance, o tema que deve realmente... Todo colaborador fala, nossa, um novo treinamento de compliance, né? Burburinho, né? Todo que maratonar esses cursos de compliance. Será que é possível maratonar cursos de compliance? Vou deixar essa pulguinha atrás da orelha aí e já, vamos lá, traz a sua dramatização, que é um pouco a nossa conversa de hoje, né? Vamos lá. Lá vem aquele treinamento de compliance. Quem nunca ouviu isso? Por que compliance é importante? Para começar. Bem, isso é simples. Compliance busca proteger a empresa dos riscos internos e externos. Mas se é tão importante, por que é difícil conscientizar as pessoas? Por que os treinamentos de compliance são tão chatos? Opa, não sei se nem podia falar isso. Desculpa, pessoal de compliance, mas é verdade. Mas a gente vai trazer uma outra boa. A gente vai trazer como endereçar isso, né? Por que a alta gestão compra a importância no discurso, mas na prática nem tanto? Falta orçamento, o time reduzido, ou a própria liderança não faz os treinamentos. E como conscientizar pessoas que não têm acesso ao computador, ou têm baixa escolaridade, ou até ensinar um assunto tão técnico como segurança da informação ou lavagem de dinheiro? Hoje temos um episódio dedicado para falar sobre o desafio de conscientizar os colaboradores no tema de compliance. Estamos aqui com os fundadores e diretores de uma startup, que é a startup mais quente, que está bombando nesse assunto no Brasil, que é a Altra. Estamos aqui com o José Castelhan, que é CEO da Altra, e o Gustavo Brasil, que é o COO da Altra. José, Gustavo, sejam bem-vindos ao Revocast. E que tema difícil é esse de compliance? Sejam muito gostoso. Muito bem-vindos aí ao Revocast. Bom, obrigado, Nilson. Obrigado, Richard. Tema polêmico. Espero que não fujam aí das salas, né? Às vezes vai falar, time de compliance está chegando, o pessoal já começa a fugir, mas hoje a conversa vai ser boa. A ideia é mudar um pouco a percepção aí do público sobre o tema. Muito obrigado pelo convite também, sensacional estar aqui com vocês e falando sobre um tema que para nós é muito gostoso de falar, mas para quem escuta, compliance é sempre uma coisa que a galera foge, como o Gustavo comentou,
Então, o objetivo nosso é sempre, de alguma forma, tornar esse momento algo mais interessante para os colaboradores. Ó, tem uma regra aqui no podcast, tá? Esse podcast não tem ninguém de compliance auditando o que pode ou não pode falar. Então tá tudo liberado. A gente vai falar das coisas difíceis, vai falar dos temas aí que ninguém gosta de falar na área de compliance. A gente vai cutucar bastante. E, ó, pessoal de compliance, já peço uma licença poética aí, mas a gente... vai botar o dedo na ferida. Vamos falar do elefante branco, né? Elefante na sala, né? Vamos falar das dores de interessar, e a gente quer ouvir vocês, e principalmente acho que para quem está ouvindo, aprender um pouco mais que tem como fazer diferente, né? Mas aí, vamos lá, compliance, pessoal. Vamos lá, vamos começar do começo. Tá? Primeiro, fala da importância. Por que compliance é importante? Né? Todo mundo acha, nossa, aquele treinamento obrigatório, não aguento mais, tem que apertar 10 mil cliques para avançar, e é só para auditoria. É só para auditoria mesmo ou é um tema importante? Acho que tem duas visões disso, né? Muitas empresas olham e, infelizmente, pensam que é só para auditoria, mas a importância do compliance é justamente manter as empresas ali em compliance, né, em conformidade com todas as leis, legislações, com tudo que for respeito à ética, à integridade, toda essa parte também de processos e etc., que também faz parte do compliance, não é só ética e integridade, né? Tem processos, tem muita coisa envolvida. Mas, no geral, muitas empresas acham que é só para auditoria. Então, a gente está enfrentando sempre empresa que só quer o treinamento para passar na auditoria. Sim. Então, a gente sempre acaba enfrentando empresas que vêm também com essa visão distorcida do que é o compliance. Mas a importância é isso. Então, eu acho que talvez a gente podia começar falando o seguinte. Quais são os problemas de não estar em conformidade tirando o órgão regulador? Sabe? Quais são os BOs que dão quando você não tem um time conscientizado em compliance? Legal. Eu acho que assim, os BOs que podem acontecer são todos. Quando a gente fala do compliance, a gente pode pegar a história do compliance no Brasil e ver que lá no início, na verdade, ele era uma matéria de governança, né? O cara estudava governança e aí ele chegava no tema de compliance, que era identificando os riscos que a empresa pode vir a passar em toda a operação dela, em toda a cadeia, no final, para proteger o patrimônio mais valioso que tem da organização, que é a imagem, né? A marca, a reputação que aquela empresa tem em frente ao mercado. Então, antes de tudo, antes de respeitar as próprias regulações e leis que obrigam a empresa a fazer o que ela tem que fazer, tem esse ponto muito importante, prevenir risco. Né? Então, e aí a gente vai falar ali dos casos de programas de compliance, que são os paper programs, né? Os programas de papel. A empresa vai lá, cria um programa, criou todo o código de ética, criou uma porrada de política sobre um monte de tema ali dentro da empresa. E aí? Esse papel está onde? Está na gaveta, embaixo da mesa, que ninguém nunca viu dentro da organização. A alta gestão não sabe o que está acontecendo, não sabe quais são os riscos, os colaboradores nunca ouviram falar aquilo e nunca trouxeram, de fato, para a organização uma cultura de integridade e ética. Então, esse é o pilar mais importante, na verdade, né, do compliance, que é você conseguir conscientizar o colaborador no final. Por isso que é importante. Não adianta você ter lá o código de ética que fala sobre conflito de interesse e os colaboradores nem saberem, às vezes, que existe aquele código de ética ou, às vezes, até olharem para a liderança, para a alta gestão e verem que está acontecendo tudo às avessas ali dentro da organização. Né? Acho que um bom exemplo para ilustrar isso também é até no direito comercial, né? A gente tem, por exemplo, direito comercial não, direito consumidor, perdão. A gente vai nas lojas e é obrigatório toda loja ter o código de direito do consumidor disponível à disposição das pessoas. Quem já abriu isso? Tipo, eu nunca cheguei num lugar desse e abri. Os colaboradores, por vezes, nem sabem onde está esse código de defesa, ele está só estampado ali. E muito acontece com o código de ética também, acontece com todas as políticas internas da empresa, o colaborador não tem ideia de onde está. Então, a gente sempre também acaba lidando com isso, né? Isso é um ponto bem... É legal vocês trazerem essa visão, porque aí eu acho que se conecta muito com o nosso objetivo aqui do Revocast, que é falar um pouco de... Quando a gente fala de treinamento e aprendizagem, está falando no final do dia que é mudar comportamento, mudar atitudes e tudo mais, né? E quando vocês falam isso, me parece que tem um lado que é o compliance, vou dizer aqui, básico, se é que eu entendi bem, que é assim, ó, eu tenho lá escrito, né? Mas ter escrito você nem começou, você só cumpriu um check ali para dizer assim, ó, você tem escrito? Tenho. Então, quando vier a auditoria, você tem lá um papel para poder provar que aquilo já foi pensado e está escrito. Mas no final do dia... Você tem um processo escrito que ninguém cumpre. Que ninguém cumpre, chegar nesse ponto. E no final do dia, o que vocês estão falando é que compliance é mudar o colaborador em si, né? Ele ser conscientizado e aí ele passar a ter novas atitudes, a ter novas perspectivas. E aí, no momento que acontecer algum risco, ele levantar a mão e falar, ó, tem um alerta aqui para... No final do dia, você quer que esse comportamento ocorra, né? Claro, exatamente. É cultura.
A gente, por muito tempo, vem falando de cultura em compliance. Né? Cultura em compliance. Exatamente. Não, compliance tem que ser uma cultura dentro da organização. Lá, quando está listado os valores da empresa e tem lá um valor de integridade, aquilo lá é, de fato, cultura da empresa, né? E os colaboradores, eles têm que levar aquilo enraizados na atividade deles do dia a dia. Então, o grande desafio é o colaborador entender que, bom, ele recebeu um brinde de um cliente, um brinde, vamos supor, um panetone de Natal. Bom, o colaborador, tendo, né, a recepção desse brinde, ele pode compreender, bom, aqui não tem um risco tão grande, já li a política em determinado momento, passei por um treinamento, sei que aqui não vai ter problema. Mas agora, recebi um ingresso da Fórmula 1. Será que eu aceito? E aí o cara vai lá no canal de dúvidas com compliance e pergunta, pô, nesse caso aqui, o que pode estar acontecendo, né? Aceito, não aceito? Qual que é o procedimento mais correto? Há conflito? Não há conflito? Então é ele ter essa sacada. Pô, aqui pode ter alguma coisa que não me parece ser a mais limpa possível, né? Pode ter algum conflito aqui. Então ele tem enraizado isso. Isso a gente sabe que não é conteúdo técnico. É algo que está na cultura da pessoa e na cultura da organização. E é claro que a gente vai ver cenários muito diferentes. Empresas mais agressivas e que, de fato, vão ter um posicionamento mais agressivo, às vezes, com fornecedor, com cliente. E isso faz parte da cultura também. Mas o importante é dosar o risco. Né? Você saber que a gente está mais exposto a esse risco de fato, a gente compra isso. E tem empresas que não. Empresas mais conservadoras, que não vão estar expostas a esse risco e ela vai querer mitigar de qualquer forma. Isso a gente vê na cultura da origem das empresas mesmo. Uma empresa americana, às vezes, mais agressiva, uma empresa alemã, na Europa, muito mais conservadora e muito menos sujeita a risco, né? Mais controles. E isso tem a ver até com a cultura do povo, né? Nesse caso, nesse exemplo que você deu. Então, vai, às vezes, a cultura dos fundadores, ou consequências que aconteceram naquele setor, né? Hoje em dia você vai ter muito mais compliance, por exemplo, no setor de óleo e gás, no setor financeiro, do que talvez 15 anos, 20 anos atrás, por tudo que aconteceu nesses setores. Extremamente. A gente vai ver, às vezes, um tema, né, muito comum agora, inclusive sendo uma obrigatoriedade pela CIPA, né, de trazer um treinamento ali de combate ao assédio moral e sexual. Falar de combate ao assédio moral e sexual na Europa, na Alemanha, é uma coisa completamente diferente de falar sobre combate ao assédio moral e sexual na Colômbia, falar sobre isso, às vezes, numa cidade de interior. Um colaborador que, cara, às vezes nunca ouviu falar sobre isso, nunca teve contato com esse tema. Então, existe toda essa saber com quem que você está falando e como que você vai atingir aquela pessoa. Até para o próprio Brasil, né? São muito diferentes. Quando a gente treina em São Paulo, em Florianópolis, em Santa Catarina, são outros universos. Se a gente vai para o interior do Nordeste, do Ceará, daí por diante a gente vai começar a aprofundar em mercados que, como o Gustavo comentou, a pessoa nunca ouviu falar sobre combate ao assédio moral. E se a gente chega para falar de diversidade e inclusão, chega para falar de assédio moral e etc., a gente já teve casos da pessoa falar isso é mimimi. Até os palestrantes também trouxeram vários ontem no evento que a gente fez. Então, isso é muito, muito frequente acontecer. Tá? Então, saber como se comunicar com o colaborador vai alterar muito a forma como ele vai receber aquele conteúdo. Porque o compliance, por si só, já assusta. E quando a gente chega com esses temas que é extremamente de alto nível de complexidade da gente conseguir repassar para o colaborador, é mais difícil ainda, né? E uma coisa que eu percebo que os temas, às vezes, não são tão óbvios. Então, você deu o exemplo de brinde, que eu acho que talvez seja um tema que, tudo bem, que tem uma dúvida, mas tem um risco ou um conflito de interesse óbvio. Mas eu lembro, por exemplo, lá na empresa, a gente recebeu uma vez um e-mail da Microsoft, a gente usa o Teams, Outlook e tal, falando que a senha, minha senha, então, olá, Revo, tal, meu nome, sua senha foi hackeada, vazada, clique aqui para trocar sua senha agora, e era um e-mail da Microsoft. Só que quando você vai ver quem enviou, era alguma sigla lá, secure, sei lá o quê, e aí você vê que é o caso de phishing, né? E a Microsoft conhece no final, você falou, opa, não é eles não. E é umas mudanças muito pequenas, né? Eu recebo via mesh do governo. Ministério Público te intimou para alguma coisa, ele já assusta. Aí tu vai olhar MPSCS. Falar de segurança da informação, cibersegurança, é ser humano no final das contas. Hoje, para ter uma ideia de todos os vazamentos, do volume de dinheiro que já foi perdido no mundo de vazamento de dados, mais de 80% veio de risco de falha humana. Foram pessoas que caíram em engenharia social, exatamente. Então, a gente conversa com empresas, setor elétrico, por exemplo, né, de energia elétrica.
eles têm uma média, eles estão mapeando quantas tentativas de phishing que eles têm por dia dentro da empresa. Uma empresa com 1.200 colaboradores. Eles têm por dia cerca de 120 tentativas de phishing. Nossa. Então você pensa, claro que tem os programas que vão bloquear, mas desses 120, uns 12, 10% vai parar na mão lá de um colaborador. E ele é aquela última barreira que a gente chama de proteção, que vai levantar a mão. Pô, é a última linha de defesa, exatamente. Que vai identificar que tem que estar preparado para identificar aquilo, né? E isso tem que estar enraizado no cara, porque, enfim, é um erro dele ali que pode comprometer uma operação muito grande. E a gente está diante de um cenário onde a engenharia social está quase impossível de conseguir controlar, né? A gente está agora com inteligência artificial, imagem, vídeo, áudio. Eu ia falar, esse momento agora é extremamente complexo. Deepfake adiciona um nível de complexidade. A gente viu o caso de alta gestão de fundos de investimento transferindo milhões de dólares recentemente. Não teve uma reunião que era o CEO, fake, exatamente, deepfake falando para o CFO para liberar o dinheiro, ele entra na reunião e libera lá não sei quantos 50 milhões de dólares. E outro treinamento também que eu acho que não é nada óbvio é combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Então, eu acho que esse daí a galera escuta e ninguém entende muito bem o que é. Porque quando a gente fala de terrorismo no Brasil, a gente imagina o que a gente está acostumado a ver em filmes, né? Então, o pessoal explodindo, enfim, coisas muito distantes da realidade brasileira, sendo que no Brasil o terrorismo é muitas outras coisas. E aí, quando a gente traz isso no setor financeiro, que é obrigatório, e a gente vai treinar os colaboradores, o colaborador que não veio do setor financeiro, ele não tem ideia do que a gente está falando. E é um treinamento obrigatório, ele tem que ser treinado sobre o assunto. Então, treinar sobre esses temas que não são óbvios também é um desafio muito complexo. E olha que interessante, acho que até tem uma pergunta minha aqui, nesse sentido, porque vocês vão trazendo elementos, a gente começou até brincando, né? O compliance, você falou, treinamento obrigatório. Eu queria trazer esse fator, assim, como sensibilizar, né? Ou como eu quebrar esse primeiro estigma, né? Que quando você vem com treinamento obrigatório, ou como você vem com compliance, quais são as boas práticas, ou como é que eu sensibilizo, né? A gente estava até conversando nos bastidores, acho que quando você conta um case, como os cases que aparecem na mídia, de empresa que não tomou conta, e aí um risco se materializou, e aí a pancada foi enorme, eu acho que trazendo esses casos, como é que vocês normalmente fazem, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante, e sem isso é impossível, é literalmente o compliance ser uma área aberta na empresa. Então, ele conseguir receber contato do colaborador com dúvida, com sugestão, com alguma coisa, e estar aberto a isso. Porque acaba que tem muita empresa que o compliance é um setor extremamente fechado. Está lá numa caverna, enfim, escondido do resto da empresa e ninguém conversa com ele. Então, as pessoas têm medo, né? De exatamente. O passo número 1 para conseguir causar essa sensibilização de fato é o compliance ter essa conexão com os colaboradores. Então, fazer parte da empresa de fato, né? E não ser essa barreira ali de comunicação, ele fazer totalmente o oposto, ser a comunicação principal dos colaboradores para esses temas. E aí depois a gente vai no que a gente estava comentando, adaptar na linguagem do colaborador. Não adianta eu querer falar de financiamento de terrorismo em termos técnicos com um colaborador que está num campo de mineração, porque também é um treinamento obrigatório para mineradores, eu acho que né? Se não me engano. Sim. É também. E a gente vai trazer isso de alguma forma ali que a pessoa vai ver e vai conseguir entender. Então, a partir do momento que a gente consegue traduzir isso para colaborador, já começa a sensibilizar um pouco mais. E mostrar que isso também é aplicável na vida pessoal dele, né? Essas preocupações com phishing, com engenharia social. Isso é outra coisa também que a gente sempre defende. É mostrar para o colaborador como que ele tira aquilo que a empresa está ensinando, que é obrigatório, que ele vai ter que fazer aquele treinamento para o dia a dia dele. Porque daí a gente faz uma conscientização em escala, né? Ele leva para casa, ele vai conseguir conscientizar a família também, e assim a gente consegue, de fato, sensibilizar todos os envolvidos. É uma coisa assim, na Revo a gente também, né, faz muitas soluções de compliance, e a gente é muito, como filosofia, traz muito a metodologia do edutainment, né, que é misturar entretenimento com educação. E aí quando a gente fala em entretenimento, o pessoal acha que é humor, que sempre tem que dar risada, que tem que ser engraçado, né? E na verdade as nossas soluções de compliance, quando a gente fala do edutainment, eu trago um pouco mais do drama. Sim. Mas o drama muito baseado em fatos reais. E muito sério, né? É muito sério, baseado em fatos reais, porque a gente já abriu uma determinada solução nossa de compliance para um cliente, onde a gente abria mostrando cases como o da Enron, cases como as empresas, o que aconteceu por aí. Ou até mostrava diretores, obviamente, com uma encenação, né? Não é diretor real, mas o diretor sendo preso. O diretor sendo preso, e a gente começava a trazer assim, porque para eu chegar nesse ponto de explicar isso para o colaborador, né, era muito numa linha assim, eu preciso que ele veja que já aconteceu por aí, que isso é baseado em fatos reais, né? Então, quando você vê um filme, pelo menos eu, particularmente, quando eu vejo um filme, eu descubro que é baseado em fatos reais, ele me pega mais. Ele me pega mais do que aqueles filmes que são mais fixos. Eu falo, pô, isso aconteceu de fato.
Então a gente abriu uma solução só mostrando cases que não eram da empresa, eram cases externos, 1, 2, 3, e falava. Então, ou até da empresa, às vezes a empresa está envolvida na Lava Jato e tal. E aí a gente trazendo esses elementos, falar assim, amigão, isso é a realidade, tá? Sim. Então agora, por exemplo, eu sentia que baixava a guarda da pessoa, não, peraí, deixa eu ouvir isso aqui, porque não é papo de brincadeira, né? Sim, e eu até anotei aqui alguns pontos, né? Como é que eu acho que pode acontecer essa sensibilização? Eu acho que o primeiro passo é dar um passo atrás, sensibilizar a alta gestão. Então, trazer aquilo que a gente chama no compliance de tone the top, que deve vir de cima para baixo. Não adianta chegar no colaborador e tentar passar o treinamento para ele, conscientizar ele, se no outro dia ele olhar para dentro da empresa e ver que o líder dele está fazendo completamente diferente. Simplesmente não funciona, não adianta, né? Ele não vai enxergar o menor valor naquilo que ele está fazendo. Então, o primeiro ponto é sensibilizar a alta gestão. E aí eu acho engraçado, né? Sempre que a gente abre lá um código de ética de uma empresa, vai estar a primeira página, a mensagem do CEO à organização. Não é à toa, é por conta disso daqui. Então, Tona the Top, primeira página, mensagem do CEO, falando sobre esse valor da organização. E aí a gente vai então para a parte de gerar valor, muito relacionado a isso, mas o colaborador entender, bom, por que aquele ato sendo praticado de uma forma errada, ou melhor, sem ao menos tentar encontrar um jeito certo de fazer a coisa errada, né? Fazer o certo do jeito que tem que ser feito, ele vai estar gerando valor para a empresa. Então, você pega, por exemplo, ali um time de compras que vai ser treinado, né? Cara, ele vai ser a área responsável, talvez, por contratar um fornecedor que tem o uso ali de trabalho escravo ou trabalho análogo à escravidão. E aí, a gente sabe o impacto disso na mídia, né? O que aconteceu recentemente com as vinícolas no Rio Grande do Sul, que não eram empresas que contratavam ou tinham trabalho escravo, de forma alguma, mas foram fornecedores que estavam nessa cadeia e a empresa se responsabiliza como uma patrocinadora de todo mundo que está nessa cadeia, né? Isso passa ali para a Ambev, teve recentemente um caso, a indústria têxtil é muito comum isso acontecer e por aí vai. E às vezes a área de compras, o papel dela é conseguir o melhor preço. Sim, vai apertar mesmo. Então vai apertar, vai apertar. Enorme, cara, e aí ela aperta tanto que você tira todos os concorrentes sérios e você às vezes pega um concorrente que não está em compliance. Exatamente. E aí qual que é o procedimento que a empresa criou para evitar isso? Tá lá numa política. Ou nem criou às vezes, mas enfim, e se criou a política, tem que chegar no time de compras, né? E outra coisa, a Revo, obviamente, trabalha com as maiores empresas e tudo mais, e muitas vezes a única coisa que a gente tem que fazer é dar um formulário falando, eu não faço isso. Mas se você pega uma empresa que faz trabalho escravo, você manda um formulário perguntando se ela faz, é claro que ela vai falar que não faz. E às vezes ela nem sabe que faz. Não nesse caso específico, mas às vezes tem fornecedor que não sabe que está fazendo algo errado, e sim, muitos casos é papel da área de compliance não treinar só os colaboradores, mas treinar terceiros, principalmente esses fornecedores, parceiros-chave. Você tem que passar o processo de conscientização para essa ponta também. Senão, é aquilo que vai acontecer. A gente tem lá uma indústria que produz eletrodomésticos e tem 200 mil fornecedores, distribuidores no Brasil que estão carregando a marca da empresa lá na camiseta, até nas suas, às vezes, loja de suporte ou enfim, e está levando a marca da empresa para frente. E você está treinando esse cara? Né? Ele sabe qual que é a política de vocês em relação ao consumidor, né? Os valores que vocês carregam em relação a isso? Então, muita coisa, né? Importante. Muita coisa. Isso vai chegando a um nível assim que é quase incalculável o risco que a empresa consegue correr só de não treinar o terceiro ali na ponta. Tu comentou do caso ali da loja de suporte, etc. Imagina, a empresa está, sei lá, vendendo drogas também numa operação de suporte. Todas as marcas ali estão de alguma forma ligadas àquela empresa. Então é um nível de risco muito absurdo. Uma empresa que exporta, imagina você bota seu produto num navio, que aquele navio tem drogas dentro, e você terceirizou só. Mas maior parte da carga daquele navio é seu, e aí bate alguma fiscalização, parece que o seu navio tá, mas foi até você esclarecer isso para o público, a mídia já divulgou. Danificou a imagem da sua empresa. Você vai ver que isso aí está espalhado. O caso recente, né, que teve no Brasil, famoso agora de empresas grandes envolvidas com trabalho análogo à escravidão, foi de um fornecedor na cadeia de logística. A gente vai ver, não era o cara que estava no campo, não era o cara que estava na indústria, nada disso. Era um cara que estava na distribuidora lá, na cadeia de logística, que carregava os materiais da fábrica
Então, é importante isso em diversas frentes, né? Agora, a gente falou um pouco dos riscos, vamos turbinar isso por 10, ou exponencialmente 10 mil e tal. Os riscos de IA. Como que eu consigo controlar isso? Porque todo mundo falando de IA, né? A importância de IA, o ChatGPT e tal, consegue fazer muitas coisas. E se você pega, por exemplo, uma planilha financeira lá de todas as transações da sua empresa, sobe isso para uma IA e pede para a IA fazer uma análise para você. E ela faz uma análise sensacional, muito boa. E aí você começa a alimentar dados, começa a ler, só que esse dado todo é usado e é usado para treinar o algoritmo e esse dado vaza. Claro. Né? Quais são os riscos? Aí eu trouxe esse exemplo aí, mas quais são os riscos e como conscientizar em um tema que é tão novo? Porque o que eu vejo na prática, por compliance não saber o que fazer, a regra é proibir. Sim, eu ia falar agora. A gente está vendo várias empresas criando política de proibição de uso de ChatGPT e etc. durante o processo corporativo ali, fazendo toda essa proibição do uso de inteligência artificial dentro das organizações. É a minoria. A maioria está liberando. Mas estão liberando sem controle. Então estão comprando ali licença de ChatGPT, distribuindo na empresa e não estão fazendo um controle correto disso. Então imagine que com certeza está acontecendo isso de compartilhar a planilha, etc. Sim. Não tendo a conscientização do como fazer isso, é aí que a gente vai. Está criando ali um novo mercado de treinamento, né? Criando um novo problema para a gente conseguir treinar e conscientizar os colaboradores também em temas de como, de forma segura, se comunicar com a inteligência artificial, o tipo de dado que você pode enviar, e até nem só ChatGPT, a gente pode ir mais longe ainda e falar como a gente estava comentando do deepfake, etc. anteriormente. Sim. O fraudador, ele sempre chega antes que as empresas que estão preocupadas em como resolver essa fraude. É muito rápido. Eles são muito inteligentes. A gente estava recentemente conversando com uma empresa, uma fintech de Santa Catarina, e eles estavam recebendo muito aquele caso da pessoa colocar um manequim, o rosto no manequim e mandar ali um 360, conseguir fazer toda a checagem facial. Então não precisa de inteligência artificial para conseguir fraudar. Agora com o IA, o nível de preocupação chegou a um nível absurdo. Então não só o compliance está preocupado com isso, mas o time de cibersegurança também está correndo muito em conseguir fazer conscientização dos colaboradores nesses riscos, porque agora a gente tem ChatGPT, tem o deepfake, tem muita coisa que está acontecendo e a gente não sabe muito bem para onde ir ainda, né? Porque por mais que o ChatGPT fale, se mandar mensagem para ele não registrar, ele promete que aquilo não vai ser registrado, mas a gente não tem uma garantia real disso que não está sendo registrado. Então, enfim, tem várias preocupações nisso e o risco é absurdo. Eu acho que obviamente, né, fazer esse mapeamento de risco, ver se de fato é um risco para a empresa. Em alguns casos não vai ser. E se for, criar a política, obviamente, e depois treinar o colaborador. O que foi definido ali? Quais são as IAs que vocês podem estar utilizando? Porque às vezes a empresa contratou a licença para os colaboradores do ChatGPT e eles estão usando uma outra IA lá completamente insegura, que eles não têm o menor controle sobre. Então, proibir, eu acho que é o pior caminho, não faz mais sentido. Mas tem empresa que está proibindo. Tem empresa proibindo, mas... acho que por falta de... dá trabalho pensar em tudo isso. Né? Exatamente. Por hora eu vou proibir até eu entender... Acho que para proibição, assim, vou proibir até eu entender melhor. Quando eu entender melhor e descobrir que tem uma forma segura, talvez eu revise. E falando agora de formas seguras, que é dando um passo à frente do próprio treinamento, hoje já tem empresas que fazem a parte de enforcement dessas políticas. Então, de fato, conseguir monitorar dentro da empresa o que está sendo utilizado. Então, pegar ali no computador dos colaboradores quais foram as IAs acessadas, o que está sendo, quais são os prompts que estão sendo encaminhados com maior frequência. Traduz até quando você fala política de enforcement, né? Isso, esse enforcement é você conseguir colocar a força da lei, né? Então, você conseguir, criou a política... Os policiais ali da... Exatamente. Você criou a política, é como se você criasse uma regra e não colocasse uma pena, por exemplo, não colocasse uma fiscalização em cima. Não existe, né? Não existe enforcement nessa política que foi criada. Então, hoje tem plataformas, um exemplo aqui é a Lumen, é uma plataforma que você consegue monitorar dentro da empresa como é que tem sido o uso da IA pelos colaboradores. Então, às vezes, preventivamente, até, você consegue fazer esse mapeamento. Antes de criar a política, vamos entender o que está acontecendo. Vamos pegar aqui essa empresa, essa solução, o que os colaboradores estão fazendo, o que estão jogando de prompt, o que tem risco aqui, o que não tem, para aí sim criar uma política. Cara, eu acho que proibir é o pior caminho. É claro que nessa política você pode definir quais são as IAs que são seguras, quais prompts que são seguros para serem encaminhados, e aí por meio de uma ferramenta como essa você conseguir fazer a fiscalização, né? Conseguir identificar e, obviamente, treinar o colaborador. Senão você vai sobrecarregar a ferramenta e os colaboradores vão estar lá repetindo o erro. Né? Legal, eu queria agora a gente explora, falamos bastante aí sobre riscos, desafios, tudo mais,
começamos a entrar um pouco em solução também. Falamos da importância de traduzir o tema, de trazer, talvez, uma dramatização, uma sensibilização, tudo mais. E eu queria entrar um pouco mais no desafio da prática, de colocar em prática. Todo mundo acha que os treinamentos de compliance são chatos, né? Então, como que você tira essa coisa? As pessoas falam, poxa, eu preciso apertar 10 mil cliques, aí eu não sei onde, preciso clicar para liberar a próxima tela, e todo mundo sofre em fazer treinamento de compliance. Então, como fazer treinamento de compliance ser mais prazeroso, né? Ser igual assistir uma série aí, ou uma novela da Globo. Ser curto, né? Então, acho que para iniciar qualquer coisa ali de compliance, curtíssimos. Então, alguns treinamentos de compliance têm tempo mínimo para conseguir passar em auditoria. Então, 2 horas, 1h30. Existem alguns treinamentos que algumas auditorias que cobram esse tempo mínimo de curso, mesmo que não faça tanto sentido. E outras coisas também que no compliance a gente não consegue fugir tanto é citar leis. Então, por mais que a gente fale sempre que o colaborador não gosta de coisa técnica, etc., algumas legislações, algumas regulações e normas também obrigam que a gente cite a lei e cite como que ela está exposta, literalmente descreva toda a lei ali. Então, isso já torna o treinamento chato por natureza, para quem não é da área de direito, já fica uma coisa irritante. Então, a gente precisa fazer treinamentos curtos. Na geração TikTok que vivemos hoje, né, onde até a Netflix pode ser acelerada agora, eu descobri recentemente isso, aí você tem que criar treinamentos em pílulas. Então, a gente sempre fala, treinamento no máximo 5 minutos no vídeo, no máximo. 5 em 5 minutos e daí por diante, usar microlearning. Senão, não tem nem por onde começar a falar de compliance. Colocar 200 pessoas em uma sala para ouvir um treinamento de 2 horas em compliance é inviável. E para ficar lendo PowerPoint. Exatamente, para ficar lendo PowerPoint também não funciona. Imagina a gente falar sobre assédio moral no PowerPoint. Eu acho que isso deveria ser totalmente excluído de qualquer possibilidade. Isso é um assédio moral, né? Isso é um assédio moral, porque, imagina, é uma coisa super sensível falar sobre esse assunto. Da outra coisa também que a gente sempre recomenda é, nesses casos específicos, quando a gente vai falar de um tema tão sensível, personalizar também para a empresa. A gente até jogando contra a gente ali em alguns níveis, mas a gente tem treinamento de prateleira, obviamente, mas também a personalização de conteúdos, quando é mais crítico, assim, é essencial. E aí a empresa também colocar a cabeça ali, né, a pessoa do compliance disposta para isso. Então, o compliance ele também tem que existir em algum momento, ele tem que aparecer, ele tem que ser visto, a imagem do compliance tem que ser reconhecida. Então, às vezes o compliance não quer aparecer, é tímido, não se preocupa em fazer uma live, um webinar, alguma coisa assim, e acaba ficando um pouco ausente da empresa. Então, quando fala de compliance, quem que é o compliance? É o compliance@empresa.com.br, mas ninguém sabe quem que é o compliance. Então, isso é uma preocupação também que, para começar o treinamento, tem que existir essa fase de reconhecer quem é o compliance e ele conseguir espalhar isso dentro da empresa. Muitas vezes a gente já viu treinamentos que a gente mesmo implementou, onde a conscientização era dizer que existia um compliance na empresa e como chegar nele, né? Que é bem comum, que eu acho que é o início da conversa. Desmistificar, né? E mostrar que compliance não é polícia. Né? Que tem muita gente que acha que compliance é polícia. Se eu falar com ele, ele vai me investigar, e aí prefere não... Ontem você fez uma fala, Richard, que marcou assim, que é: vai implementar um treinamento na empresa, faz um lançamento desse treinamento que está sendo implementado na empresa, seja ele por plataforma ou não, mas põe a cara para falar sobre aquele treinamento que saiu. E além de botar a cara do compliance, traz também a autogestão. Pô, que legal que é o CEO da empresa participar de uma ação de conscientização. Né? Aquilo que eu estava mencionando do discurso, né, no topo, Tony at the Top. Na prática, é o cara lá engajado, querendo levar a cultura para os colaboradores. Então, por que não, né? E aí, de casos práticos, de formas interessantes de trabalhar isso, a gente está cheio, inclusive com vocês, inclusive trazendo ali em formato de websérie, em formato de série. Cara, isso para mim assim é incrível a forma como você consegue acessar esse colaborador que está lá na ponta com o edutainment, então trazendo um conteúdo técnico, querendo ou não, um conteúdo difícil, em um formato dramatizado e em um formato que engaja o cara que ele quer assistir o episódio 2. Tipo, a gente está vendo lançamento nas empresas, eles falando, o colaborador quer assistir o próximo episódio. Então, é uma mudança de chave tão significativa. O cara que fugia antes lá do slide ficava passando, né, ou às vezes passa a tela, clica, passa a tela, exatamente, clica. Ou tem que rodar até o final lá um treinamento. É que no final, é bem legal você trazer isso, Gustavo, que no final, assim, o que a gente fala assim, se é conscientização, se é mudança de comportamento, é uma questão de aprendizagem. E aí, às vezes, eu vejo o compliance muito pressionando, a gente está no outro lado recebendo demandas né, de compliance, querendo fazer eu tenho que cumprir a tabela, eu tenho que mencionar a lei, eu tenho que falar as coisas, eu falo, tá bom, mas precisa ser
com formato duro, precisa ser em várias telas e tal. E aí você já trouxe, né, alguns elementos do microlearning, mas até eu sempre lembro de uma consultoria que a gente fez e a gente abriu o curso lá de código de ética e conduta. Então, assim, seja bem-vindo ao curso de ética e compliance, né? Você tem 3 horas para fazer esse curso. Aí eu brincava com o cliente, eu falava, só nessa abertura você já perdeu a pessoa. A pessoa já quer se matar, A pessoa já quer se matar. Fala, seja bem-vindo. 3 horas de duração. Eu falo, pô, pedir 3 horas de alguém na agenda. Nesse modelo, e era passador de tela também, né? Muita leitura e tela, clique, claro. clique. Então eu falei, por que não abrir de outra forma, né? Por que não usar um conceito mais de série? Eu vou trazer, porque no final do dia, a gente quer mudar comportamentos, né? Então, por que não usar o prisma do comportamento? Que comportamento que eu quero enfatizar, que comportamento eu não quero ter, né? Enfatizar o que não fazer. Né? Então, às vezes, você coloca esse prisma, dá para ir para uma dramatização, dá para ir para um modelo muito mais interessante de você assistir ali um storytelling, uma narrativa, do que você realmente falar, a lei tal diz isso. No final do dia, a gente até dá uma nota, tá no manual isso, tá? Claro. Mas o que é legal quando você traz essa dramatização para storytelling, tudo isso, é que você para de focar no conteúdo e você começa a focar nos comportamentos. Isso. Então, que comportamento que eu quero mudar? E a dramatização é muito boa para isso. Então, se eu mostro lá, a lei anticorrupção fala isso, a pessoa, pô, conteúdo. Se eu mostro alguém aceitando alguma coisa que não deveria e sendo preso, a pessoa percebe, nossa, olha o comportamento dele naquela situação, e aí você complementa com a lei. Então, isso que eu acho que E tem legal, uma coisa, né? Que eu sou fã também, desculpa, que é a semana do compliance. A semana do compliance é fácil de conseguir operacionalizar, claro que é depender do tamanho da empresa, etc., mas é uma coisa que a gente sempre recomenda as empresas a fazer, porque o orçamento é tranquilo, não precisa de um budget absurdo, já que o compliance também tem pouquíssimo budget, e também você consegue fazer coisas interessantes e mostrar para o colaborador que a empresa realmente se preocupa com isso. E quem abre a semana do compliance normalmente é a alta gestão. Então a gente volta ali no Tone of the Top, e aí já consegue trazer o CEO ali, trazer a alta gestão para conseguir também mostrar que vai ter uma semana inteira destinada a falar sobre ética, integridade e compliance. E quando tem essa semana, os colaboradores, eles são, entre aspas, forçados a parar e pensar nesse tipo de assunto, né? Então eles ficam ali centrados e ficam tendo uma imersão realmente sobre esses temas. Então, por mais que seja cansativo, algumas sejam presenciais, vai levar 2, 3 horas, trazer dramatização aí pessoal, teatro, qualquer outra coisa física, até mesmo remota, mas de forma diferente, né? Não ficar aquela palestrinha falando sobre lei. Isso vai fazer com que a empresa tenha uma rotina. De uma vez por ano tem uma semana de compliance, e essa semana de compliance vai virar a rotina que os colaboradores já sabem que vai ter que chegar lá e vai aprender alguma coisa nova sobre compliance. Então eu sou muito fã da semana de compliance, por mais que tem muito colaborador que não gosta. É isso que eu ia falar, eu ia perguntar isso agora pra você. Quando fala semana do compliance, será que o pessoal fica tão animado quanto você, assim, quando fala? É que tem algumas empresas que fazem coisas bem diferentes, né? Explica até o que é a semana do compliance, só pra sair. É uma semana que vai fazer o quê? O que faz segunda, o que faz terça, o que faz quarta? Normalmente, a semana do compliance, eles separam todos os dias da semana, de segunda a sexta, ou até segunda a quinta, dependendo de algumas empresas tiram sexta ali, porque a galera já tá cansada. E eles separam várias turmas, quando não a empresa inteira. E aí coloca a galera pelo menos 1, 2, 3 horas por dia para falar sobre ética, integridade e compliance. E nisso, algumas empresas erram falando só palestras. Aí não funciona. Se fizer só palestras seguidamente ali, provavelmente vai cansar as pessoas. Legal você falar isso, que no primeiro momento, quando você for semana como foi uma semana cheia de palestra. Não, aí o primeiro desenho que eu fiz na minha cabeça. Trazem jogos, dinâmicas. Eu anotei uns pontos aqui que eu acho legal, que podem ser aplicados, por exemplo, na semana de compliance, né? Primeiro, treinamento gravado, ele é uma parte do processo. Se aplica a uma parte da empresa, geralmente, dependendo do cenário, em algumas empresas, mais de 80% não tem acesso ao computador. Então, e aí, como é que chega neles, né? A websérie é incrível para um determinado tipo de público. E o outro que está lá no campo, como que a gente vai chegar? Então, existem várias outras formas de traçar essa estratégia. Eu trouxe aqui algumas delas, né? O teatro corporativo, por exemplo. Pô, pega aquela dramatização e leva pro cara lá que tá na planta, né? Que tá no campo. E faz essa dramatização presencial. Será que vai trazer resultado? Traz muito resultado. É o que a gente tem visto nas empresas, é que o teatro corporativo é uma forma de engajar muito colaborador. Eles saem extremamente animados depois de assistir um treinamento como esse. Uma linguagem muito mais acessível, trazendo ali a encenação de algo que pode ter acontecido. Até música, né? Pô, a gente viu ontem o pessoal falando sobre... É claro que não se aplica a toda a empresa. Às vezes depende da cultura e de quem são os colaboradores que estão na ponta. Mas fizeram um enredo de escola de samba falando sobre o valor da empresa de integridade. Agora e todo mundo tinha um jingle na empresa que todo mundo sabia voltado para a integridade. Que mencionava o canal de denúncia
Então, todo mundo sabia qual que era o canal de denúncia. Quando, aconteceu alguma coisa, vem no canal de denúncia. Aí, outras formas criativas de chegar a essa ponto. A gente tem desenvolvido War Rooms. Então, a gente fazer uma sala de guerra, às vezes com uma equipe um pouco menor, mais reduzida, mas colocar ali uma situação de um vazamento de dados. E agora? Vamos revisitar aqui o que a gente foi treinado e colocar em prática um momento para resolver essa situação. Pílulas de conteúdo. Cara, não faz só o treinamento e desaparece no restante do ano, né? Continua mantendo uma comunicação com os colaboradores, mostrando o rosto. Vai lá no canal de comunicação da empresa, aparece numa reunião geral que tem da organização para falar sobre um tema de compliance. E cria esses conteúdos com base, inclusive, no que vocês estão vendo em canal de denúncia, do que vocês estão vendo de principais dúvidas que aparecem no e-mail do compliance, e vão traçando essa estratégia. E outras dinâmicas, né? Ontem a gente estava no nosso evento e algo que me chamou muita atenção foi uma das empresas que estava palestrando. Eles têm uma dinâmica que todo mês alguns colaboradores são selecionados, principalmente os mais juniores ali, para entrevistar alguém na empresa que eles admiram. Então, você vai entrevistar um gestor ou qualquer pessoa dentro da empresa que você admira. E um ponto que eles trouxeram é que uma pergunta muito frequente dessas entrevistas que os estagiários estavam fazendo com os diretores era como construir uma carreira sustentável e trazendo os princípios da empresa de integridade. Então, para ver como que enraizou nesse ritual, né, criado ali pelo time de RH, a questão do valor de integridade. Então, a esse ponto, né, deles trazerem essa pergunta. Pode fazer até um podcast, né? Podcast interno. Com certeza. Entrevistando diretores, falando dos temas mais sensíveis. Sim. Muito legal. Agora eu queria evoluir aqui um pouco para a gente falar sobre mensuração. Como mensurar resultados de compliance? Porque, assim, nenhuma empresa quer ter um problema. Então, você mensurar o problema, às vezes, não é a melhor métrica, né? Então, como saber se está sendo bem sucedido o programa? Tem um que é legal, que também ouvimos ontem, que é o aumento de denúncia. Acho que essa é uma mensuração que as empresas podem não querer, elas querem evitar, obviamente, mas ter aumento de denúncia significa que, de fato, os colaboradores estão se sentindo à vontade, estão se sentindo seguros e estão acessando o canal de denúncia, né? Que eu acho que é um ponto muito importante. Então, quando tem um treinamento e no dia seguinte tem um pico ali no canal de denúncia com novas denúncias, reclamações, sugestões e etc., isso com certeza é uma mensuração de que o treinamento está funcionando e de que, de fato, isso está gerando algum retorno na empresa. Sim. Mesmo que aí as denúncias vão trazer um retorno depois, mas é um retorno positivo, porque você consegue evoluir depois através disso, né? E para o time de compliance isso é muito valioso. Então, aumento de denúncia é um bom sinal. Não, essa é a grande virada de chave, né? E aí, aumentou denúncia? Tá mal ou tá bem? Vamos lá. Implementou um canal novo de denúncia ou ninguém denunciava, ninguém confiava no canal. Fez um treinamento sobre canal de denúncia, no outro dia, 60 denúncias, 200 denúncias. Bom, isso é bom. Foi um passo que foi dado ali. E agora, o mais importante de tudo é pegar os dados do que está aparecendo no canal de denúncia, né, conseguir mapear o que aparece com maior frequência e conseguir, aí sim, conscientizar os colaboradores. Tá aparecendo aqui muita denúncia de assédio moral. Aí, trace um plano de conscientização com base em assédio moral e vamos reverter agora, que a gente já sabe que eles têm confiança no canal, vamos reverter os casos dentro da empresa. Vamos diminuir a quantidade de casos de assédio moral que estão acontecendo aqui dentro da organização. Conscientização, vai para o treinamento, vai buscar a solução criativa, a solução de como chegar lá no colaborador e conscientizar ele que assédio moral não deve ser praticado na organização. Mas, nesse caso, aumento de denúncias é um passo super positivo. Você vê ali que tem Passou a ter visibilidade. Exatamente, tem um objetivo que foi cumprido. Os colaboradores estão confiando. E agora, trace os próximos passos, né? E aí, o Alex, que foi um dos entrevistados ontem ali no evento, ele trouxe. Quando ele fazia reunião com os gestores, tinham lá 15 cadeiras, 20 cadeiras, e ele ia passando uma por uma. Apareceu 20 denúncias na área tal, 30 denúncias na área tal, 5 na área tal, 10 na área tal e 0 na área tal. Aí o cara já fica feliz na reunião. Nenhuma denúncia do meu time? Eu tenho 100 pessoas aqui, ninguém denunciou nada. Ele falava, ponto de atenção. Ou a tua área pode estar perfeita, o que é muito difícil dentro de uma empresa, ou tá todo mundo com medo de ti. Ou tá todo mundo com medo ali dentro da área. Então, sim, o canal de denúncia Então, a estratégia é diferente, né? Essa área vai ser tratada de outra forma. Talvez levar um treinamento sobre canal de denúncia seja o caminho.
E uma outra coisa que a gente vê bastante também é os colaboradores na parte de cibersegurança começando a perguntar. Então, eles recebem um e-mail, eles mandam para o pessoal de cibersegurança e falam, esse e-mail aqui é confiável? Ou recebe alguma coisa, até na parte de compliance também, recebeu uma por questão de brinde ali, questiona o compliance, aquele brinde pode não ser aceito. Coisas que não aconteciam antes na empresa começam a acontecer. Então, essa é uma boa mensuração. Ela é mais demorada, é mais a longo prazo, vai ser um outro colaborador que vai aparecer, mas as chamadas para o time de compliance começar a aumentar também é um sinal ótimo. Isso é o que vai deixar o compliance feliz. E é um outro ponto também, cuidar para não exagerar na quantidade de vezes que é acionado o time de compliance. Lembrando que o papel da conscientização é também o colaborador ter isso internalizado e ele não precisar o tempo inteiro conferir. Então, apareceu uma vez no canal de denúncia, nem no canal de denúncia, às vezes no canal de comunicação mesmo, para tirar uma dúvida com compliance sobre brindes, trace uma estratégia, porque os colaboradores estão com dúvida, porque senão o cara vai passar o ano inteiro respondendo a mesma pergunta. Sim. Recebi um panetone, o que eu faço? Pô, não tem como o cara responder 300 vezes isso, né? Então, conscientize em relação a isso e também não faça com que você seja ali, a empresa inteira dependa de você. Dê autonomia por meio de conhecimento. Né? Dê autonomia para os colaboradores por meio de conhecimento. Até falando ali da Jude, acho que é uma boa interação também, porque daí a gente consegue ajudar o compliance a não ter que ficar respondendo esse tipo de pergunta. Porque isso está na política, mas vai ser muito difícil o colaborador abrir a política e ler a informação sobre o brinde. E às vezes a política não deixa tão claro. Por exemplo, a política vai colocar ali que ele pode setar um brinde de até R$200. Tem brinde que não tem valor. Se eu recebo essa caneca, eu não sei se ela não custa R$200. Por que não poderia custar? Se fosse da Gucci, poderia custar até muito mais. Essa da Revo custa muito mais. Então. Mas não é exatamente. Não. Mas aí como que você consegue... Às vezes o colaborador não vai ter essa noção. Então ele vai receber e falar, poxa, é uma caneca. Aí tá lá a caneca... Da Gucci não deve ter caneca, mas a caneca da Gucci. Poxa, como eu recebi essa caneca, depois o compliance vem e fala, não, isso daí é coisa da empresa, tu não pode receber. Então ele também não tem muita essa clareza de como questionar. Nesse caso, uma inteligência artificial para o compliance pode ser muito bem-vinda justamente para conseguir tirar essas dúvidas que são mais singelas, né? Mais simples e não trazem um contexto ali muito grande por trás. Um exemplo bem difícil, imagina tem um mega evento que custa R$5 mil o ingresso e a empresa organizadora te dá um ingresso de graça. Sim. É R$5 mil para o público, mas para a empresa que está organizando, o custo de botar mais uma cadeira é zero. Então isso é um brinde de 5 mil, isso é um brinde de zero. Não é? Pelo compliance vai ser de 5 mil. É o preço público ali, né? Claro. Mas só dando exemplos de coisas. Na cabeça de quem recebe, né? Quem recebe, é mais uma cadeira, não custou nada para a empresa. Para nós, quando vai convidar para os nossos eventos, a gente tem que explicar, tem que avisar ali que para, enfim, se for cliente, etc., é grátis, não tem nenhum tipo de custo envolvido, justamente porque tem isso, né? A gente tem que deixar isso muito claro e toda vez que vai fazer algum convite, alguma coisa, é extremamente claro, extremamente formal, para cada detalhe ali estar organizado de acordo com a política. Nosso evento é RH, ninguém pergunta. Só os eventos de compliance perguntam. Mas vamos lá, agora falando aí do elefante na sala, né? Porque aí tem uma coisa falando de resultado. Vocês até comentaram que é importante sensibilizar a alta gestão. E todo episódio aqui, vou chamar meu amigo aqui, que ele faz o CFO, né? O CFO movado, coloca o chapeuzinho aí do CFO. Vou botar o chapéu de CFO, e assim, coração de gelo. Coração de gelo, porque assim, e aí, a gente falou de gerar valor, né? Vamos lá, CFO. Deixa eu perguntar o seguinte, vamos lá. Meus jovens, isso aqui é muito bonito na prática, mas assim, a nossa empresa nunca teve denúncia, tá tudo bem, o pessoal já sabe, a gente cultura é muito boa, todo mundo gosta. 2 anos já fazendo os treinamentos e tal, sabe? Agora para o próximo ano que tá todo mundo treinado, vamos poder cortar orçamento, né? Porque afinal já deu. Você já avisaram, já comunicaram, tá todo mundo sabendo. Não é? Então, por que eu devo continuar investindo? Porque assim, é muito óbvio na questão legal. Então, os obrigatórios já foram feitos, já está lá, mas por que continuar investindo se eu já implementei isso? Ótimo. Ontem a gente ouviu exatamente isso, né, no nosso evento. É no CFO? Não é no CFO, mas... O CFO falou para ele. Acho que foi inclusive o CFO que falou para ele, né? A gente deve imaginar. Dessa conversa, Conhecemos. Dessa conversa foi uma liderança dele. Na época ele estava à frente ali como diretor em uma grande indústria farmacêutica. E aí, veio essa dúvida, né? Bom, será que a minha área ela gera valor para a empresa? E aí, a área de compliance. E a grande verdade é que a área de compliance ela é responsável por proteger o valor da empresa. Proteger a marca, proteger a reputação. Então, aí que está a grande geração de valor para a organização. E lembrando, né, Nilson, que
proteger valor é também gerar valor. Exatamente, é porque o pessoal foca muito no qual é o retorno? Se eu coloco X de dinheiro, eu quero voltar. Exato, mas eu vejo compliance como essa grande, né, defesa, né, do patrimônio, como você bem colocou, e aí realmente proteger valor também é gerar valor, né? Mas tem um ROI claro disso também, né? Talvez mais próximo para empresas menores, etc., que quando vai fazer uma due diligence de grandes empresas, vai estar lá a pergunta. Você faz treinamento de colaboradores e terceiros, até provavelmente tem a pergunta de terceiros. Cibersegurança, todas planilhas de due diligence vai ter essa pergunta. A gente certeza. responde todas elas. Então, tem essa pergunta. Então, se tu não responder essa pergunta, provavelmente sua matriz de risco aumenta dentro da due diligence. Então, não vai passar. Ou vai perder um contrato ali que é importante para a empresa, etc. Você pode não gerar negócios, né, novos negócios a partir de não ter um compliance estruturado, ou não ser maduro nesse sentido, né? E é claro que eu poderia, como o Richard mesmo mencionou, ir para a parte mais legal e falar aqui da visão mais utilitarista possível de qual que é o valor que é gerado. Diminuir passivo. Cara, vai ser uma multa, às vezes, voltada ali à corrupção, uma multa altíssima, que você vai deixar de pagar. Então, obviamente, valor gerado também para a empresa. Eu acho que não é o melhor caminho de se seguir para gerar valor, para se vender a área como geração de valor. Eu acho que o compliance ele é muito mais proteção de valor da empresa do que evitar multa, né? Do que evitar multa. Evitar multa faz parte do processo, né? É o beabá. E é o beabá, é o que tem que ser implementado ali pela parte legal. Mas, cara, como eu falei, lá para trás, compliance é governança, né? Então, não é só lei, não. Legal. Eu acho que como CFO... Já falou que você não vai pagar multa. Era pagar multa, proteger o valor da empresa, né? Eu acho que é melhor manter até para eu proteger meu emprego, porque se isso acontecer, eu sou o primeiro a dançar porque eu cortei o orçamento de compliance. Sim. Eu queria ver, né, a situação aí, trazendo para o caso prático. Se aparece amanhã na mídia, empresa envolvida com trabalho análogo à escravidão. Quanto tempo de trabalho de vocês para criação de marca seria jogado fora, né? Então, o trabalho do CFO, do CMO, do CEO foi jogado fora. Foi jogado fora. Então... teve até aquele caso das enchentes no Rio Grande do Sul, que teve uma empresa lá de animais que acabou abandonando os animais lá na loja de pet store e tal, que acabou com a reputação da empresa. Acabou a empresa. Porque eles não conseguiram, não tinham uma política definida no caso de uma emergência. Então... As Big Fours que a gente tem hoje, né, as grandes consultorias, não eram Big Fours, antes eram Big Five. Um caso de corrupção gigante acabou com a quinta delas, né, e se dissolveu. Exatamente. Então, aí, é um risco que muitas vezes é aquilo que se traz, né? Claro que todo o risco é mapeado, o retorno que ele pode trazer, mas tem risco, inclusive, que o compliance previne, que é o risco de morte, de acabar com o negócio. Sim. Então, chega a determinado ponto, a gente viu na Lava Jato. Qual empresa que continuou com a mesma marca depois da Lava Jato? Nenhuma das grandes marcas que apareciam no jornal, e muitas delas se dissolveram, entraram em recuperação judicial, se não falência, porque ficou insustentável. Não existia mais, né? É verdade. Tá bom, eu acho que tá convencendo. Vou proteger meu emprego aqui. Só protege a empresa inteira. Não ter uma... Vamos lá, agora vamos para aquela pergunta filosófica que a gente faz sempre. Para vocês, o que significa a revolução da aprendizagem? Legal. É uma pergunta bem complexa, né? Mas para mim eu acho que a primeira coisa é que a aprendizagem ela deve ser voltada à pessoa. Então colocar padrões que todo mundo tem que seguir, aí falando de aprendizagem como um todo, né? Até se a gente for para o ensino médio, até hoje é assim, na cadeirinha, e vai sentar e vai fazer, vai ser daquele jeito, eu acho que isso dificulta muito. Eu entendo que, aí falando de educação corporativa, o colaborador ele tem que ter liberdade para ser educado. Eu acho que isso para mim, essa é a revolução, porque você conseguir treinar e abrir para que ele seja, de fato, educado da forma que ele achar melhor. Então, ele consegue, de alguma forma, fazer quando ele quer o treinamento, consegue, enfim, responder quando ele quer e conseguir ter esse aproveitamento muito mais claro, porque senão, sentar numa cadeira durante 2 horas, para mim, isso não funciona e não deve ser aplicado. E você, Gustavo? Ótimo, essa pergunta é muito boa. Eu tenho uma professora que fala que da aula todo mundo dá. Você põe ali, né, põe na sala de aula, o cara vai soltar alguma coisa. Mas ensinar, são poucos que conseguem fazer. Então, eu acho que a revolução do aprendizado, ela está muito relacionada a isso. Tratar a primeira educação como um ato de amor também. E isso se reflete muito no compliance. E uma fala que eu trouxe aqui, inclusive, que é dar autonomia para as pessoas. Então, você dá autonomia por meio de conhecimento.
Eu acho que essa é a grande revolução. Legal. Muito bom, muito bom. Vamos Você agora... vê que ele misturou amor e compliance na mesma frase, né? Acho que foi a primeira vez que eu escutei isso, tá? Tá inspirado aqui, né? Tá inspirado. Agora, muitas pessoas devem estar se perguntando, quem são esses dois que estão aqui sendo entrevistados? Então, queria que você falasse um pouco sobre a Altra, quem é a Altra, né? A brincadeira que eu ia fazer mais cedo é o seguinte, vocês falaram sobre a necessidade de capacitar a alta gestão e a outra gestão, né? Gostou? Brincadeira, ficou legal. Mas quem é a Altra? Né? E depois quem é José e Gustavo aí, tanto fora quanto dentro do LinkedIn? A Altra é uma empresa que ela nasceu com o objetivo de mudar a forma como o compliance era recebido nas empresas, né? A forma como os treinamentos de compliance eram recebidos nas empresas. Então, desde o princípio, a gente sempre quis deixar isso mais tranquilo para o colaborador, esse é o grande objetivo. Então, não ser aquele passo a passo, não ser uma coisa que o colaborador vai ficar preso horas e horas fazendo e depois, no final, vai estar fazendo piada na empresa sobre o quanto aquilo era chato e irritante. Então, sempre o nosso objetivo principal, o nosso propósito foi mudar qual que é a palavra mesmo? Essa visão. Fazer as compliance não ser chato. Exatamente, fazer compliance não ser chato, em melhores palavras. Então a gente nasceu com esse objetivo. A Altra está há 4 anos no mercado, a gente vai fazer 5 anos daqui a pouco. Há 4 anos que a gente está trabalhando exclusivamente com treinamento. Então essa toda a parte de agora também company, personalizados e etc. E também com a nossa plataforma, né? Com o nosso Compliance Flix, a nossa Netflix de compliance. Eu até falei, essa solução, acho que a Compliance Flix, até pelo nome, já dá esse tom, né? Exatamente. O objetivo é justamente esse. Compliance Flix é automatizar esse processo de conscientização, ajudar o compliance que já tem orçamento baixo, tem pouco tempo, é poucas pessoas no time de compliance para muita gente na empresa, conseguir capacitar de forma contínua. Acho que esse é outro ponto também. A gente que nasceu para ter o compliance como forma contínua dentro de uma empresa. Então, não sei, como o Gustavo comentou anteriormente, uma coisa que tu coloca um treinamento uma vez ao ano, depois esquece que o compliance existe. Nosso objetivo é ficar alimentando que o compliance ele existe a cada mês, todo dia, toda semana, e ficar na cabeça do colaborador o tema compliance. Então a Altra nasceu para isso, né? Ela nasceu justamente com esse objetivo, então essas soluções. Então a gente tem ali os GBs, a gente tem várias formas de conscientização que vai além dos treinamentos e vai além do Compliance Flix, que chega em qualquer camada ali dos colaboradores. Muito bom, pô. E eu acho que essa forma que vocês pensam compliance, enxerga, tudo isso que a gente falou aqui hoje, é o principal motivo da Altra estar bombando, né? Acabou de ter o Altra Experience, foi um evento lotado aí, muitas pessoas interessadas. Estava lá. Tinha pessoas em pé né, no evento. E eu acho que hoje, é a brincadeira que eu fiz no começo, que a Altra é a empresa aí hoje que está causando muito barulho nesse setor que é tão tradicional de compliance, mas com uma forma e uma pegada totalmente diferente, né? Acho que a gente gosta sempre de falar que o treinamento de compliance, a conscientização, ela é a espinha dorsal do programa de integridade. Porque, como também o Gustavo comentou, não adianta eu fazer um monte de política e deixar na gaveta. Eu preciso ensinar os colaboradores, eu preciso trazer esse conhecimento, mostrar o que é, senão não serviu de nada o compliance. Então, de fato, para mim, principalmente, eu sempre levanto essa bandeira de que treinamento é a espinha dorsal do programa de compliance. E agora, além da Altra, quem é José e Gustavo? José, pode começar. Sou José Cacerian, sou CEO e fundador na Altra. Fundei a Altra em 2020, no meio da pandemia. A Altra nasceu de explode bomba, né? Então também, sim, 6 dias sem luz ali, etc. E desde então, tenho trabalhado 100% focado nessa parte de entender como funciona a conscientização, esse mercado de compliance como um todo, também trabalhando muito com isso. Me apaixonando cada vez mais por esse mercado. Engraçado, né? Quem é do compliance adora o compliance, quem não é odeia o compliance. É 2 extremos, não tem um meio termo ali, não tem ninguém que fala, compliance é legal. Não, compliance ou eu amo ou eu odeio, né? O meio termo é muito difícil de existir. Então, eu sou o José, né? Então, estou nessa jornada ali há bastante tempo já trabalhando com isso. E também, a gente é da área do direito, mas de toda forma a gente sempre tenta fugir um pouquinho do direito, falar mais sobre pessoas, mais sobre treinamento, do que necessariamente só sobre direito, né? Muito bom. E fora do LinkedIn, quem você é? Você mora em Floripa, mas você é de Bauru, não é? Isso, sou natural de Bauru, interior de São Paulo, cidade pequena comparada a Florianópolis, né? Hoje eu moro em Florianópolis, a Altra foi fundada em Florianópolis. Me considero de Florianópolis já, porque realmente é uma cidade maravilhosa, mas sou de Bauru, interior de São Paulo. Tenho 2 cachorros, acho que sou pai de pet. Vou casar agora mês que vem também, então a vida tá uma loucura, falando de compliance e casando ao mesmo tempo. Beleza. Gustavo. Legal, bom, eu sou o Gustavo, sócio do José, CEO na Altra. Eu entrei um pouquinho depois, né, José? Sou aquele famoso late founder, né, o founder atrasado. Sou estudante de Direito, último ano, estou me formando agora, então ano que vem já me aprofundando cada vez mais no universo de compliance. Sou apaixonado por compliance, então foi uma paixão desde o início, assim, poder trabalhar
nessa etapa que eu acho que é a mais legal de todas, que é a conscientização e treinamento, porque a gente não aprende só compliance. A gente aprende primeiro pessoas, né? Que no final das contas é o que a gente está fazendo, e aprende educação. Acho que é um negócio que sempre marcou muito a educação. Meu pai é professor, então para mim sempre foi um ponto chave, educação, e é algo muito importante na minha vida. Sou de Florianópolis, Manezinho da Ilha, Ilhéu, né? A gente fala Manezinho da Ilha, o pessoal de fora acha estranho, mas a gente se chama de Manezinho da Ilha mesmo. Não é pejorativo, né? Tem graças ao Guga, Kirten não é pejorativo, acho que foi o cara que levou isso pro mundo, né? Meu xará e conterrâneo. Então, é isso. Esse é um pouco do Gustavo. Legal. Muito bom, muito bom. E uma coisa, as pessoas aqui com certeza estão curiosas, como que elas fazem para entrar em contato com vocês, fazer benchmark ou até contratar a Altra ou entender os produtos e serviços? Qual o contato que vocês podem deixar aí, LinkedIn ou outro contato? Legal, tem o meu LinkedIn, José Castelhan, tem também, obviamente, o site da Altra, altra.com.br. Altra, como que escreve? Importante, AWTRA, colocar com L não vai aparecer, AWTRA. Altra, que é Awareness e Training, né? Então a gente fez uma função ali, por isso chama-se Altra. Até porque, enfim, eu esqueci de comentar porque eu dou nome também no começo. Mas é altra.com.br, lá vai ter todas as nossas fontes de contato, tem as 3 explicações de todos os nossos serviços, enfim, está tudo à disposição ali também. Excelente. Legal. Ótimo. E Gustavo? Para me encontrar LinkedIn também, Gustavo Borges Brasil. Acho que é o melhor canal de comunicação. Se quiserem entrar em contato por e-mail também, gustavo@altra.com.br. E os demais canais aí da Altra, o José já mencionou. E lembrando que é com W. Altra com W. Isso, AWTRA. É certo. Boa. Muito bom, muito bom. Obrigado aqui por trazer toda essa informação. Acho que foi uma verdadeira aula sobre compliance. Aprendi bastante, anotei muita coisa. Acho que eles ensinaram, aqui. Pegando a palavra do Gustavo, ensinaram compliance aqui, né? Não foi só uma aula, ensinaram compliance. Obrigado, fico feliz. Então, obrigado aqui e estou ansioso aí para ver os próximos passos da Altra, que eu sei que vocês estão crescendo e bombando aí nesse mercado. É isso aí, obrigado José, obrigado Gustavo por terem compartilhado aí todas essas visões e bastante insight aí. Tenho certeza que quem toca a área de compliance e toca treinamento de compliance, eu acho que vocês agregaram bastante aí com o pessoal que está escrevendo projetos e certamente vão te procurar. Boa, perfeito. Sensacional. Nilson, eu comecei esse episódio achando que compliance era um tema chato. Saí achando a mesma coisa. Não, brincadeira. Saí tendo certeza que é um assunto super importante para as empresas. É o departamento que protege o bem maior da empresa. Eu gostei muito disso. Protege o valor, né? Eu gostei muito disso, né? E eu acho que legal aqui, Richard, foi muito a gente falar de compliance, mas saindo da mesmice do que é compliance, indo para uma camada de conversa muito mais, num nível muito mais importante, estratégico, né? De como as empresas podem até deixar de existir, né? Podem morrer, como a gente estava falando. E tem vários cases aí, né, até escândalos que saíram na mídia, que você provavelmente, a gente falou alguns aqui, mas provavelmente você lembra de outros, e aí sim você consegue se sensibilizar e entender a importância que é o assunto de compliance, né? E eu acho que até para vocês que tocam treinamentos desse tipo, trazer esse nível de sensibilização e conexão com o mundo real, eu acho que ajuda muito a destravar essa coisa do compliance, que é algo, é obrigatório, é chato. Acho que quando você conecta com o que está acontecendo por aí, não é possível que a pessoa não entenda a importância, né? E aqui trouxe várias dicas práticas, né? Sobre como sensibilizar, como a semana do compliance, né? Falamos aqui a fazer um lançamento, envolver alta direção, plano de comunicação. Ser uma área aberta, né? Compliance ser uma área aberta. Sim. E os cursos têm que ser curtos, né? Usar microlearning. Então, a gente falou do edutainment também. Do edutainment, dramatização. Focar muito, ao invés de você querer passar um manual que já existe, foca nos comportamentos que você quer reforçar, né? E tudo mais. E falamos um pouco da mensuração, uma mensuração diferente. Né? O aumento de denúncias é um bom algo sinal. Positivo, né? E aí, obviamente, você vai criar um plano de ação em cima de cada denúncia. E aí, algumas frases aqui, 2 destaques aqui, Richard, bem rapidinho. Proteger valor também é gerar valor. Tá? Então, o pessoal fala, às vezes estão cobrando do compliance, não gera valor, não gera ROI. A gente deu vários exemplos de que sim. Né? E é quase que um ROI ao contrário. Se você não fizer, na verdade, você vai ter pode ter um baita impacto. Né? E outra frase do José, né? Programa de conscientização é a espinha dorsal aí
né, de toda a questão que rege o compliance, né? Gostei muito dessa provocação também. E o nosso CFO, coração de gelo aí, acabou ficando... Só falou que ele podia ser preso, demitido, um monte de coisa aí, o cara, opa, calma aí, não vou tocar nisso, na verdade vou fazer o contrário. Essa aí foi rápida, né? Foi rápida. Fiquei com medo, legal. Mas não deve ser pelo medo, mas sim por proteger o patrimônio da empresa. Sim. Muito bom, Nilson. Vamos lá. Mais um episódio aqui. Mais um episódio, hein? E como que as pessoas podem entrar em contato com você, Nilson? Vamos lá. Para quem quiser aí trocar experiência, ou tirar dúvidas, ou até recomendar assuntos aqui para o nosso Revocast, né? Se souber de projetos, me procura lá no LinkedIn, Nilson Figueiredo, ou no Instagram com @nil_Figueiredo. E o meu contato, @RichardUchoa, dentro das redes, pode ser LinkedIn, Instagram, qualquer rede aí, vocês vão me achar. E claro, não esqueça de seguir a Revo. Qual o arroba? Você está aqui, já deve estar seguindo a Revo, né? @SomosRevo. Perfeito. Então, Nilson, eu sei que o próximo episódio promete também, né? E o que será que vem aí no próximo episódio? E no nosso próximo episódio, vamos para o mundo da estética, vamos para o mundo da beleza, vamos para o mundo do Botox. Opa! Estaremos não falando de Botox, mas falando sobre como capacitar o time de vendas da Allergan, que é a empresa que produz o Botox. Estaremos com a Vanessa. A Vanessa é gerente global de treinamento e ela tinha um desafio gigantesco, que é como implementar um gamification global em 22 países, 1.500 pessoas, 15 idiomas, e é um case super, hiper complexo, mas você vai ter que assistir para saber mais. Opa, gostei vai ficar com gostinho do quero mais, hein? Te vejo no próximo episódio.